Bem-vindos a mais um Raio Ômega, turma, e hoje a gente tem uma máquina do tempo especial. Essa é pra tiozinho, hein? A gente vai falar de Savamu, o Demolidor, o cara que lutava Muay Thai, kickboxing, um tempo bem antigo. A gente vai falar dele depois da vinheta. Roda primeiro. Esse キックボクシングに熱い青春の血の全てを叩きつけたキックの王者沢村忠の花と嵐の物語である。Quem se julgar da natureza o rei, o dono e senhor das tempestades, joga sem muita certeza contra deuses e demônios. Ele se julgava o demolidor, ele se julgava o demolidor. Network, distribuidora de filmes S.A. apresenta Savamu, o Demolidor. Versão brasileira, Televox. Não sabia que seu mundo era pequeno e os insetos se pagam pelos charcos. Tem pouca chance de alcançar o oceano. Ele se julgava o demolidor, ele se julgava o demolidor. Ele se julgava o demolidor, ele se julgava o demolidor. Savamu começa ali a ter o seu sucesso no início da década de 70. E o grande, ou melhor, a grande responsável por isso é uma produtora conhecida de muitos já, que é a Toei Animation. Savamu começa em 1970 e termina em 1971. Teve alguns episódios, não teve uma vida tão longa se você for analisar, porque foi só um ano de série mais ou menos, só que conseguiu ali trazer muitos, mas muitos fãs e acabou disseminando a arte marcial de uma forma bem diferente. Ao contrário de Bruce Lee, que de certa forma acabou fazendo com que o Jeet Kune Do, ou Jeet Kune Do, como eles falam, Kung Fu, etc., fosse disseminado pelo país através de Hollywood, Savamu trouxe destaque para o Muay Thai, para o kickboxing. E o que é mais legal na história de Savamu é que, como uma história de origem, ele primeiro ensaia ali, né, ou melhor, os primeiros passos, os primeiros golpes de Savamu é tentando se destacar como um atleta de karatê, só que ele não dá certo. Ele não dá certo e acaba procurando uma outra arte marcial. Nessa de procurar uma outra arte marcial, ele acaba descobrindo o Muay Thai, ou kickboxing, como você preferir, e acaba se destacando, se tornando um dos maiores atletas praticantes dessa arte marcial. Savamu teve uma temporada só, como eu falei, só teve um ano e teve 26 episódios. Aqui no Brasil, Savamu foi transmitido pela TV Record e pela TV Gazeta. E o pessoal que é velhinho deve se lembrar muito bem. Savamu foi criado por Daiji Kazumimi. E tem um outro japonês na parada também. Um outro japonês que ajudou a criar Savamu foi Kentaro Nakajiro. Pra quem não sabe, tem uma curiosidade muito interessante relacionada a Savamu, porque a história do protagonista na animação, ela foi inspirada num lutador real, um lutador da vida real. Ele existiu. E o nome dele era Tadashi Sawamura, leia-se Sawamura, apesar de você usar o W, é Sawamura. E ele foi um atleta muito famoso no Japão entre os anos 60 e 70. Tadashi Sawamu, ou Tadashi Savamu, como foi traduzido aqui no Brasil, ele era um atleta muito, mas muito egocêntrico. E como eu falei, ele não se deu bem no karatê. Quando ele conhece o kickboxing, ele passa a ter uma paixão avassaladora pela arte marcial e começa a praticar, descobrindo em si que ele era uma tremenda, mas uma tremenda de uma joia a ser lapidada. Tanto é que os desafios de Savamu no ringue são desafios muito interessantes, que envolvem não só a questão ali da arte marcial em si, mas do desenvolvimento da arte marcial como filosofia. Então, existem muitos momentos contemplativos da luta e os golpes, que são golpes fulminantes. Alguns momentos engraçados também, coisa típica de anime, mas tem muito drama e a ação é muito boa, pelo menos para a época. Savamu enfrenta vários adversários, e aí quando se fala em vários adversários, tem um especial que é muito engraçado, de um episódio em que simplesmente
Savamu vai aplicar um golpe com o joelho e ele acaba mordendo ou tentando morder o joelho do Savamu. Resultado disso, ele quebra todos os dentes. E no final, quando eles acabam, sei lá, terminando a luta, encerrando a luta, eles viram amigos. O Savamu até chama o sujeito para comer, só que o sujeito tá todo desdentado e só fica mordendo a carne, mordendo o negócio lá com a gengiva. Então tem uns momentos muito engraçados da série. Savamu, infelizmente acabou parando de ser transmitido na televisão, e aí ficou só nas memórias, nos corações daqueles que viraram verdadeiros fãs dessa arte marcial. Uma coisa que é importante destacar, muito importante destacar, é que antes de ser chamado de kickboxing, muay thai ou coisa do gênero, a gente chamava, pelo menos nessa época, né, de shootbox. Então o shootbox era a arte predominante ali e era o que o Savamu dominava para poder vencer, poder vencer e acabar com todos os oponentes dele ali dentro do ringue. E uma coisa tem de ser destacada: ninguém nunca vai conseguir aplicar com tamanha precisão e gritando, batizando o golpe, o salto no vácuo com joelhada. Você conseguiu aquele chute de joelho. A técnica definitiva fantasma não é o chute de pulo. Você deve saltar mais alto do que o seu adversário e parar um instante no ar. Então decidir com que perna chutar. Para ver a abertura do seu adversário e salto de vácuo para o chute de joelho. Nasceu uma nova técnica, a técnica definitiva. Poxa vida! Você conseguiu, você pode esquivar a frente do pé, mas você não pode escapar do pequeno balanço do chute de joelho. Essa é uma verdadeira técnica definitiva. Savamu, parabéns. Muito obrigado, Endo. Pode ter um monte de artista marcial que faz isso no UFC, mas ninguém consegue fazer de forma exímia igual o Savamu, o Demolidor, como foi batizado aqui no Brasil. Infelizmente, Savamu foi transmitido ali numa última esperança de vida em 1983 até mais ou menos 1984 pela TV Record. E aí depois disso nunca mais foi transmitido na TV aqui no Brasil. É isso, pessoal, acabou, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado pra caramba do episódio de hoje do Máquina do Tempo, falando de Savamu, o Demolidor. Já falei de Bruce Lee aqui na Máquina do Tempo, agora Savamu. A gente tá trazendo aí aos pouquinhos alguns artistas marciais, tanto do cinema quanto de algumas séries de animação. Savamu com certeza é um dos maiores artistas marciais de todos os tempos, apesar de ser da ficção, mas a gente gosta pra caramba dele. Beleza? É isso aí então. A gente se vê então no próximo vídeo do Raio Ômega, turma. Tchau!